Revelados, 7 casos amaldiçoados do interior do Brasil que vão deixar você assombrado. A cidade de São Esperança parecia um sonho, numa manhã de sol radiante. Mas Ana, com seu coração ainda pesado pela perda do marido, não conseguia ignorar o arrepio que percorria sua espinha ao atravessar as ruas de paralelepípedos. A simplicidade das casas, pintadas em cores pastéis, escondia um labirinto de segredos tão profundos que podiam engolir qualquer um que ousasse perguntar. Desde a sua chegada, notava olhares nervosos e sorrisos forçados, uma recepção que deveria ser acolhedora, mas que exalava um ar de opressão. Naquela noite, enquanto Luísa dormia em seu quarto, Ana sentou-se na sala, um nó na garganta, questionando se realmente havia tomado a decisão certa ao deixar sua vida anterior. Um vento soprou através da janela, trazendo consigo sussurros inaudíveis que pareciam se divertir em suprimir seu desejo por segurança. Ela fechou os olhos, mas a sensação de ser observada a perturbava. Um movimento fugaz nas sombras da sala e um estalo, como se algo tivesse se mexido atrás dela, a fizeram saltar do lugar. O medo subia como uma lava ardente, compressando seu peito. O que estava acontecendo naquela cidade? Com o passar dos dias, histórias sussurradas pelas vizinhas entraram em seus ouvidos, desaparecimentos misteriosos, pessoas que nunca mais seriam vistas, e uma entidade aterrorizante chamada Mula Sem Cabeça vagando pelas redondezas. Sentia-se feita prisioneira por aquelas narrativas carregadas de terror. Quando uma sombra dançou sob a luz da luna cheia, um frio na barriga a lembrava da insegurança que a rondava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito, com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No dia seguinte, Ana decidiu visitar a biblioteca local em busca de respostas. Folheando um livro empoeirado, suas mãos tremiam ao ler sobre cultos sombrios e rituais obscuros que haviam sido realizados na cidade. Uma sensação de que a proteção prometida pelas autoridades era apenas um véu desfeiteado coberto de mentiras a sufocou. Com a mente em turbilhão, ela mal percebeu que Luísa tinha se afastado, chamada por uma voz inaudível que soava como uma melodia distante. No silêncio, Ana ouviu um sussurro: "Cuidado, não confie." Naquela noite, Luísa acordou aterrorizada, os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. "Mãe, ela está me olhando", sussurrou enquanto apontava para a janela. Ana teve certeza de que aquela cidade estava repleta de algo maligno. Sem alternativas, decidiu que precisaria se aproximar das outras mães da escola, para entender mais sobre o que se escondia no coração daquelas ruas. Na festa da escola, a atmosfera era ao mesmo tempo festiva e sombria. Olhares furtivos e conversas interrompidas quando Ana se aproximava causavam um calafrio por sua espinha. Uma mulher envelhecida de cabelos grisalhos a observava fixamente, sua voz murmurando para outras mulheres, formando um círculo quase cerimonial. O medo disparou em seu peito, elas estavam escondendo algo. Quando a música parou, um grito ecoou do lado de fora, e uma sensação de urgência tomou conta de Ana. O que mais estava por trás dessas sombras? Desesperada por respostas, Ana decidiu explorar a cidade à noite, a angústia pulsando em suas veias. O que encontrou em uma casa abandonada no final da rua fez seu coração parar. Objetos esquecidos que contavam histórias de quem ali havia desaparecido. Um sussurro familiar rompeu a escuridão: "Mãe, estou aqui." Mas ao se virar, a voz se esvaiu na neblina, e ela se viu sozinha em um mar de incertezas. Qual era a verdadeira face de São Esperança? O medo a esmagava, e a única certeza que lhe restava era que a verdadeira batalha estava apenas começando. Na madrugada seguinte, Ana não conseguiu dormir. As frases desconexas que Luísa murmurara ainda ecoavam em sua mente. "Ela está me olhando." A ideia de uma presença observadora a fazia estremecer. Sem saber como enfrentar aquele terror, decidiu que havia chegado a hora de retomar suas investigações sobre a cidade. Ana precisava descobrir a verdade sobre a Mula Sem Cabeça e sobre o que realmente estava acontecendo com as crianças de São Esperança. Assim que o dia amanheceu, arrastou-se para o mercado local, esperando que o burburinho da manhã trouxesse mais informações. Ao entrar, sentiu o olhar dos moradores como facas cortantes. Era como se cada um os observasse com uma mistura de pena e receio.
Por acaso, ouviu um grupo de homens comentando sobre a noite de sacrifício, e o coração dela disparou. Aproximou-se cautelosamente, tentando captar detalhes. Alguns precisam de uma lição, um dos homens dizia com um sorriso sombrio. Ana não conseguia entender, mas a sensação de que estava sendo envolvida em algo muito maior do que ela poderia imaginar a consumia. Quando seus olhos encontraram os do homem, ele parou. A expressão de desprezo em seu rosto causou um arrepio na coluna dela. O silêncio imediato transformou aqueles olhares furtivos em um muro de opressão. Ana saiu do mercado com um nó na garganta. Na sua cabeça, um plano crescente. Precisava se aproximar de alguma forma dos locais onde os desaparecimentos aconteceram. Fez uma estratégia para visitar a velha fazenda abandonada, que, segundo as histórias, era um dos principais pontos de culto aos deuses antigos. Havia muitos que diziam que até parecidas com a mula sem cabeça se escondiam entre as árvores. Com o sol começando a se pôr, Ana pegou Luísa pela mão e se dirigiu à fazenda. Ao se aproximar, a escuridão começou a engolir o cenário, tornando as sombras ainda mais longas e pressentindo um frio que não tinha relação com a temperatura. Caminhar pelas ruínas, entre paredes desgastadas e janelas quebradas, era como adentrar um território amaldiçoado. A cada passo, um crepitar de galhos se desenrolava no ar, como se algo estivesse se movendo. O vento uivava entre as frestas, e a voz de Luísa se fez ouvir novamente. Mãe, eu não quero ficar aqui. Ana parou e olhou para a menina, que tremia ao seu lado. Estamos quase saindo, amor. Confie em mim, Ana a confortou, embora a própria confiança estivesse balançando. Ao entrarem na sala principal, a sensação de que algo estava errado foi palpável. Uma mesa antiga, coberta de poeira e estranhas marcas, tomou conta do centro. O aroma de mofo e algo químico a nauseava. Foi então que ouviu os sons abafados, como se algo ou alguém estivesse preso em uma das salas adjacentes. Corações disparados, sentiu seu corpo paralisar diante do medo. Luísa, você consegue ouvir isso? Murmurou, mas assim que se virou, a menina desaparecera. Ana! O grito ecoou na escuridão. Com os olhos arregalados, Ana lançou-se à procura da filha, as batidas de seu coração ecoando em seu peito. O ar parecia pesado, e suas pernas falhavam na tentativa de correr. Luísa, onde você está? O desespero tomou conta. Ela estava sozinha, cercada por sombras, um labirinto de mistérios em que cada escolha poderia ser fatal. E foi nesse momento que um riso estridente cortou a escuridão, um som que fazia seus pelos se eriçarem e sua mente entrar em colapso. Havia alguém ali observando-a, escondido entre as sombras. Você está curiosa, Ana? Não se preocupe, sua filha também quer saber a verdade. A voz era grossa, quase sedutora, um chamado à queda. A emoção a consumia. Qual seria o preço a pagar pela coragem de desbravar aqueles segredos? Pior ainda era a dúvida. Conseguiria resgatar Luísa antes que fosse tarde demais? Ana sentia a adrenalina pulsar em suas veias. O riso que havia quebrado a escuridão a envolveu como um veneno. A voz não era apenas uma ameaça. Era um convite que a torturava, uma promessa de revelações que pareciam muito perigosas. Ela precisava manter a calma, mas a sensação de que estava sendo observada fazia seus instintos gritar. Luísa! Ela urgia, com a voz embargada pelo medo. Ao seu redor, as paredes da casa pareciam se fechar, como se a madeira apodrecida quisesse engoli-la. Em meio à tensão, o riso continuou, flutuando e misturando-se com os ecos de suas lembranças, entremeando-se com as imagens de sua filha. O que quer que estivesse escondido ali estava à espreita, à espera do momento certo para atacar. Ana trespassou a sala principal, o piso rangendo sob seus pés, e se lançou em outra sala. A escuridão era quase palpável e o ar pesado. Você vai perder, Ana. A voz ecoou novamente, cada sílaba arrastada como veneno. Os olhos estavam rastreando cada movimento seu. Ela virou-se rapidamente, tentando discernir se havia alguém ali, mas tudo o que viu foram sombras brincando nas paredes. Lutando contra o pânico. Ela se lembrou de suas investigações. Relatos de pessoas que haviam desaparecido, lendas sobre a mula sem cabeça. Um ponto em comum: todos os desaparecidos tinham sido vistos pela última vez em locais onde cultos eram realizados. Tem que haver respostas aqui, murmurou para si mesma, buscando por um sinal, qualquer sinal. Enquanto procurava, Ana notou algo brilhando no canto da sala. Aproximou-se, coração acelerado, e viu um pedaço de metal. Era uma antiga medalha, com símbolos que ela não conseguiu decifrar. Luísa! Ela chamou novamente, mas desta vez, em meio à escuridão, um pequeno ruído respondeu. Era um sussurro suave e inquietante, indistinto, mas familiar. A voz de sua filha. Seguindo a direção do som, Ana não notou que as paredes pareciam se mover.
como se estivessem sendo comprimidas. E ali à esquina viu uma figura. Uma criança. Luísa? Respirou fundo, o peito apertado. Mas não era Luísa. Uma menina com olhos grandes e profundos a fitava. O cabelo desgrenhado e rostinho pálido emanava uma aura estranha. Ela está com ele, disse a garotinha. Sua voz era um eco distante, vazio e melancólico. Quem? O que você quer dizer? Ana perguntou, mas a menina simplesmente sorriu, o que a deixou ainda mais inquieta. Ele vem para levar todas nós. Você é a próxima, e em um piscar de olhos, a garotinha desapareceu, deixando Ana sozinha novamente. Desesperada, Ana seguiu a direção em que a menina havia aparecido e logo se deparou com uma porta entreaberta. Um eco de risadas infantis atravessou o ar, cada uma como facadas em seu coração. O que diabos estava acontecendo ali? Cautelosamente, Ana empurrou a porta e entrou. O que encontrou era surreal. Um salão cerimonial com velas acesas, iluminando rostos conhecidos, as crianças desaparecidas de São Esperança. Seus olhos estavam vazios, corpos em transe, como se estivessem em um tipo de hipnose. No centro do salão, uma sombra se movia, e à medida que se aproximava, Ana sentiu o frio percorrer sua espinha. Era uma silhueta familiar, imponente que parecia drenar a luz do ambiente. Você veio procurar a verdade, Ana, disse a sombra, sua voz como um trovão que ecoou no espaço. Mas nem toda a verdade é para ser enfrentada. A pulsação forte em seu peito era agora acompanhado por um medo cada vez mais intenso. Quais verdades estavam ali, esperando para serem reveladas? O que significava aquilo tudo? Antes que pudesse processar suas emoções, a figura fez um gesto, e uma onda de energia fria percorreu o ambiente. As crianças começaram a murmurar em uníssono. Era um canto, e no meio da música, Ana escutou o nome de sua filha. Fuja, Ana! Você precisa escapar antes que seja tarde. E nesse momento, o salão tremeu. A escuridão parecia ganhar vida, pronta para devorar tudo. Ana percebeu que tinha que fazer uma escolha. Lutar para salvar sua filha, ou correr e deixar tudo para trás. O que aconteceria a seguir? A escuridão a cercava, e a verdade estava mais próxima do que jamais poderia imaginar. Ana sentiu o chão vibrar sob seus pés enquanto as risadas das crianças ecoavam, criando um coro macabro que reverberava em sua mente. O tempo pareceu parar, e o medo envolveu seu corpo como uma corda apertada. Fuja, Ana! A voz de Luísa ainda ecoava, mas as palavras estavam se tornando um frágil sussurro em meio ao caos. A sombra diante dela estendeu os braços, como se quisesse abocanhar a luz que restava na sala. Ana lutava contra o impulso de virar e correr, mas a imagem de sua filha, presa naquele lugar de horror, a mantinha paralisada. O olhar vazio das crianças parecia penetrar em sua alma, e por um momento, Ana sentiu como se estivesse se tornando uma delas. Ela respirou fundo. Suas mãos tremiam. O que você quer de mim? Gritou, a voz tremula, mas cheia de determinação. A sombra riu, um som que soou como uma mistura de ecos de dor e malícia. Você sabe o que quero? O que todos nós queremos. A verdade de sua própria escolha. Com cada palavra, Ana sentiu a pressão da escuridão aumentar. O salão começou a girar, como se estivesse sendo sugado para um vórtice invisível. As crianças, em uníssono, começaram a cantar um trecho familiar. Uma vez que você entrar, nunca sairá. O pânico tomou conta dela. Agarrando a medalha em sua mão, Ana lançou um olhar ao redor, seus olhos buscando uma saída. Uma das crianças, uma menina com cabelos cacheados, olhou diretamente para ela, e os olhos da garotinha brilharam com uma luz estranha. A chave está em você, Ana. Não deixe que ele te prenda também. Sem pensar, Ana correu em direção à porta pela qual havia entrado. O chão sob seus pés parecia se desintegrar a cada passo, como se a casa estivesse se desfazendo ao seu redor. A sombra urrava cada vez mais furiosa. Você não pode escapar da verdade. Gritou, e a luz das velas começou a falhar, como se a própria energia estivesse sendo drenada. Ana empurrou a porta, sentindo a resistência da madeira, mas finalmente ela cedeu. No entanto, o que a aguardava do outro lado não era a luz do dia, mas uma névoa espessa, pulsante, carregando vozes distantes que suplicavam e chamavam por ela. Era o mesmo peso que sentia quando entrou, mas agora misturado com um desespero ainda maior. Ela hesitou, a escuridão tentava puxá-la de volta. Luísa! Gritou, mas não ouviu resposta. Decidida, Ana avançou para a névoa, como se estivesse atravessando uma cortina fria, e sentiu aquele impacto na pele, um arrepio que a fez vacilar. Quando finalmente atravessou, as vozes se calaram. Ana se viu em um corredor estreito, sem saber se estava verdadeiramente livre ou se havia apenas trocado uma forma de prisão por outra.
O que quer que estivesse perseguindo-a estava agora mais próximo do que nunca. Ela olhou para trás, a porta lentamente se fechando, e a sombra na sala cerimonial parecia esticar os braços em sua direção, como se estivesse desesperada para puxá-la de volta. Você não pode escapar, Ana. A verdade será sua ruína. E enquanto o eco de sua própria respiração preenchia o corredor, uma sensação de que estava sendo seguida começou a dominá-la. O medo se transformou em terror quando Ana percebeu que os ecos se tornavam passos. Alguém ou algo estava se aproximando. Preciso encontrar Luísa, sussurrou com as palavras entrecortadas pela ansiedade. Mas enquanto caminhava, uma ideia aterrorizante surgiu em sua mente. E se a verdade não estivesse apenas nas sombras, mas dentro dela mesma? Cautelosamente, Ana seguiu adiante, cientes de que a cada passo poderia estar mais perto de descobrir o que realmente aconteceu com sua filha ou ser tragada por um destino aterrador que não poderia imaginar. Então, num canto escuro do corredor, algo brilhou. Um novo símbolo. Que agora se revelaria? Cada passo a levava mais profundo em um labirinto de segredos sombrios. Ana hesitou diante do brilho, seus olhos ajustando-se à penumbra. O símbolo pulsava como uma ferida aberta, sua essência parecia puxar seu olhar em um transe involuntário. O corredor continuava a se estender, uma serpente de sombras, enquanto o eco dos passos se intensificava, transformando-se em um compasso acelerado, como se alguém estivesse correndo para alcançá-la. Com um tremor no coração, Ana se aproximou do símbolo. Era uma espiral intricada, decorada com padrões que lembravam um labirinto. Algo dentro dela o reconhecia. Era como se essa forma não fosse estranha, mas familiar, uma parte perdida de sua própria história. O que significa isso? Ela murmurou com o medo dançando em sua voz. E nesse momento, uma lembrança tomou conta de sua mente, a imagem de Luísa pequena, rindo enquanto desenhava círculos no chão de terra batida. Os segredos estão vivos, pensou, e eu estou presa a eles. O estalo de madeira atrás dela a trouxe de volta à realidade. Algo estava lá perto. O hálito quente e pesado deslizou pelo seu pescoço, e ela virou-se. As sombras adquiriram forma, uma figura contorcida emergiu da escuridão. Era uma mulher, mas o rosto era indistinguível, coberto por uma máscara de dor e desespero. Você não deveria estar aqui, disse a figura com uma voz que era um sussurro e um grito ao mesmo tempo. Aqui a verdade é condenada. Ana sentiu seu coração gelar. Vá embora! Gritou, mas a mulher avançou, arrastando-se como se o chão estivesse grudando seus pés. O que você procura não pode ser encontrado. Você deve enfrentar o que fez para compreender. As palavras da mulher ecoavam. O que fiz? Ana se perguntou enquanto o símbolo brilhava mais intensamente, como se estivesse respondendo. Não posso parar. Preciso encontrar Luísa. Com um impulso desesperado, ela se jogou em direção ao símbolo, sua mão tremendo ao tocar a superfície fria. Instantaneamente, uma onda de energia a envolveu. As paredes começaram a tremular. O chão sob seus pés se derretia como cera derretida. Ana gritou, mas sua voz era abafada por um rugido ensurdecedor. As memórias de Luísa inundaram sua mente, imagens de risadas, abraços, mas também de momentos de dor e abandono. Você se esqueceu de nós. A mulher gritou, enquanto a realidade ao redor se desintegrava. Os olhos da mulher brilharam como se estivessem cheios de lágrimas, mas não eram só lágrimas. Eram sombras, ondas de angústia e sofrimento. Ana não sabia mais se estava sonhando ou vivendo um pesadelo. E quando o símbolo a consumiu, ela viu flashes de rostos, rostos de crianças que haviam desaparecido, rostos conhecidos e de pessoas que nunca conheceu. Você é parte do que sucede aqui. O eco da voz da mulher se misturou com as vozes das crianças, criando uma sinfonia singular de terror. A escolha é sua. Ana lutou contra o calor que a envolvia, sentindo que muito mais que seu próprio destino estava em jogo. As paredes começaram a fechar, a pressão aumentando, sufocando qualquer tentativa de racionalidade. Qual é a verdade que tenho que enfrentar? Perguntou com as palavras se transformando em um grito de desespero. Um vulto se ergueu em meio ao caos, uma sombra familiar, um contorno que ela reconheceu. Era Luísa com sua expressão de tristeza profunda, mas recuada, como se estivesse sendo puxada para longe por correntes invisíveis. Mãe, não! A voz da menina ecoou, seu olhar perdido em um mar de dor. A visão de Luísa fez o mundo de Ana tremer. Era a última gota. Vou te salvar! Gritou, enquanto a escuridão se aprofundava ao seu redor, engolindo tudo. E assim, naquele momento, com sua filha à mercê da escuridão e a verdade prestes a ser revelada, Ana entendeu que a batalha estava apenas começando. Seria ela capaz de enfrentar seus próprios demônios e salvar Luísa? Ou estaria prestes a aprender que a luz e a escuridão não são tão simples?
As sombras dançavam, e um novo símbolo apareceu à sua frente. Um símbolo que mudaria tudo novamente. Ana sentiu a pressão ao redor dela aumentar, como se o próprio ar estivesse se tornando denso restritivo. O novo símbolo que se formou diante de seus olhos não era mais um simples desenho, era um mandala pulsante, cheio de cores que gritavam a dor e o sofrimento de almas aprisionadas. O eco das vozes das crianças e da mulher se misturava, criando um lamento surreal. Era um chamado, um aviso e uma maldição, tudo ao mesmo tempo. Ela se inclinou para a frente, seu instinto gritando para que ela recuasse, mas a curiosidade e o amor por Luísa superaram o medo. "O que você quer de mim?" Ana sussurrou, impulsionada por uma força invisível que a forçava a permanecer ali. O símbolo começou a brilhar intensamente e em questão de segundos, as cores se tornaram vivas, formando imagens fragmentadas de eventos passados que a rodeavam no corredor. Ana viu ela mesma, em um momento de vulnerabilidade, discutindo com Luísa. A expressão da menina era feroz, repleta de raiva e confusão. Mais adiante, vislumbres de uma festa de aniversário, onde o rosto de Luísa brilhava de felicidade, eram seguidos por uma cena aterradora, onde sombras engoliam a garotinha. O coração de Ana disparou enquanto ela percebia que suas decisões de então tinham consequências terríveis. "Você não protegeu sua filha." A voz da mulher ecoou mais forte, reverberando em suas orelhas. As paredes pareceram tremer com a indignação. "Os segredos que você carrega não morreram com você. Eles cresceram." De repente, as sombras ao redor começaram a se agitar, como se estivessem despertando de um sono profundo. As figuras se tornaram mais visíveis, rostos de crianças desaparecidas, que se formaram em uma espécie de coro funesto. "Ajude-nos! Salve-nos!" Elas se estendiam, suplicantes, como se Ana pudesse tocar seus rostos e livrá-las do tormento. Ela queria gritar, mas sua voz se perdeu no turbilhão de sentimentos. "Como?" Ela gritou, seus olhos se enchendo de lágrimas. "Como posso ajudar?" O símbolo brilhou novamente, revelando uma visão aterrorizante. Luísa, presa em uma jaula opaca, cercada por sombras que a observavam com olhos famintos. A inocência da menina era um farol que atraía as criaturas sombrias. Ana sentiu a dor pulsar em seu coração. O amor e o desespero a sobrecarregaram, e ela finalmente percebeu: "Preciso enfrentar meus demônios." Com a determinação surgindo dentro dela, Ana avançou em direção ao símbolo pulsante. O calor se intensificou, quase como se a própria realidade quisesse afastá-la, mas ela persistiu. "Eu vou libertá-la." Sua mão tocou a superfície radiante e num instante, a escuridão do corredor começou a se despedaçar. As sombras rugiam, agitando-se em um frenesi de raiva. "Você não pode. Você não sabe o que está fazendo." Sussurrou a mulher, agora quase perdida no caos crescente. As vozes de crianças se uniram em uma gritaria, uma tempestade de desespero que invadiu a mente de Ana. "Chega! Eu não vou desistir de Luísa." Ela gritou em meio ao clamor e numa fração de segundo, algo mudou. O símbolo que até então era uma prisão, agora se contorcia, dando espaço a um caminho. Ana fechou os olhos, sentindo a pulsação da magia ao seu redor. Ela se lembrou de Luísa rindo, de suas mãos pequenas segurando a dela. E como um grito de guerra, a verdade lhe atingiu como um relâmpago. A única forma de salvá-la é trazer à tona o que está escondido. E nesse instante, o chão sob seus pés se abriu, e Ana foi sugada para uma nova dimensão. Uma escuridão palpável a envolveu, e no fundo daquela imensidão, uma luz começou a brilhar, atrativa e perigosa enquanto Ana encarava o horizonte desconhecido. Uma voz familiar sussurrou ao longe: "Mãe, ajuda!" Mas antes que ela pudesse reagir, a luz a consumiu. O mundo girou e então tudo ficou preto. O silêncio era ensurdecedor. Ana não sabia onde estava. E antes que ela pudesse se orientar, sentiu algo a puxar. A percepção de que a batalha estava longe de acabar era avassaladora, e a sombra da mulher apareceu novamente, agora com um sorriso macabro. "Você pensou que poderia escapar tão fácil, não é mesmo?" Sem saber o que esperar, Ana sentiu um frio na espinha. Qual seria o preço para descobrir a verdade e salvar Luísa? Ana tentou abrir os olhos, mas a escuridão era tão densa que parecia uma camada de tecido pesado cobrindo seu rosto. Seus sentidos estavam acelerados. O cheiro de mofo e algo metálico, quase como sangue, invadiu suas narinas. Pulsos de dor atravessaram seu corpo, e o frio escorreu em suas veias. Onde ela estava? O medo começou a se arrastar para sua mente como uma sombra rastejante. Ela apertou os dedos, buscando ancoragem na situação. O chão estava gélido e duro. Com um movimento rápido, Ana se levantou, a visão ainda turva. Ao seu redor, ecos de risadas infantis a cercavam.
O som retumbava e se perdia na vastidão do espaço, como se 1000 vozes estivessem sussurrando segredos atemporais. Entretanto, havia um lamento presente, como um lamento de pano rasgado. Mãe, a voz de Luísa, mais clara agora, desencadeou uma onda de adrenalina. O coração de Ana disparou, e ela seguiu o chamado, fazendo com que seus pés deslizadassem firmemente pelo piso até que se deparou com uma parede feita de um material opaco. As crianças a seu redor curvavam-se invisíveis, mas sempre ali, pairando nos limites de sua percepção. Quando ela palpitou a superfície da parede, sentiu o frio pulsar, quase como se o objeto estivesse vivo. A texturização era rugosa e pulsante, e Ana percebeu que estava lidando com algo mais do que apenas uma estrutura. Parecia ser um portal. Luísa, estou aqui! Ana gritou, sua voz partindo o luto que envolvia o espaço. A luz mais brilhante piscou, e o portal aparentemente respondeu ao chamado, tremendo levemente. Não se aproxime! A sombra da mulher tornou a se manifestar, agora mais intensa do que nunca, uma entidade quase etérea. O que você busca não é sua filha, mas um caminho de dor que foi esquecido. Cada passo que você dá para a luz, arrasta outra criança para a escuridão. Os olhos de Ana se arregalaram. Eu vou libertá-la. Não importa o que custe. Libertar ou condenar. As almas que você busca não são como você pensa. Elas são lar de mágoas e ódios. Levar sua filha até lá seria o fim, não uma salvação. A mulher se aproximou, seus olhos vermelhos ardendo em sua memória coletiva. Você realmente acredita que pode desfazer seus erros? Ana hesitou. Um dilema pairava sobre ela como um peso insuportável. O medo de perder Luísa de verdade se misturava com a possibilidade de falhar em salvar as outras crianças. Lembrou-se do rosto da filha, do sorriso que iluminava seu mundo. Não posso desistir dela. E como que em resposta a parede começava a rachar. Lâminas de luz cortavam o abismo escuro. Ana via a silhueta de Luísa, rodeada por lágrimas de escuridão. Haja de quem não pertencia ali. Ela sentiu uma chamada forte para frente, uma bênção e uma maldição em um só movimento. Desesperada, Ana deu um passo à frente, mas as sombras começaram a se agitar furiosamente. O toque da luz fazia com que a escuridão se convulsionasse, como se a própria essência do mal estivesse lutando para não ser exposta. Salve as crianças! Gritou Ana com uma nova determinação. A parede ruiu e escavacou em milhares de fragmentos, e por um momento, ela teve uma visão clara das almas aprisionadas, presas em um ciclo de dor. Os rostos eram conhecidos, e cada lágrima que caía ali pesava um pouco mais em seu coração. E no meio da confusão ela percebeu, Luísa não estava sozinha. Era um mar de angústia que se aglomerava. Você não pode salvá-las a não ser que abra o seu coração, Ana. Revele seus segredos sombrios, sussurrou a mulher, agora tão próxima que seu hálito gelado a tocava. Ana olhou para a luz pulsando, para o caminho à sua frente. E a escuridão ao seu redor se tornava mais densa, mais ameaçadora. Qual era o verdadeiro custo de sua busca? O coração dela ecoava com uma única pergunta. Estou realmente pronta para encarar a verdade que pode destruir tudo o que amo? E a resposta ecoou em seu ser, iluminando a escuridão. Sim, por Luísa, por elas as sombras se desvaneceram antes de sua decisão, e a luz à frente se intensificou, revelando uma nova descoberta. Mas antes que pudesse dar o próximo passo, uma gargalhada cruel ressoou, ecoando as paredes comprimidas. Ainda não acabou, Ana. Você já está presa no seu próprio labirinto de segredos. A tensão crescia e a verdadeira batalha se aproximava. O que a aguardava do outro lado da luz? Ela se preparou, mas sentia que ainda havia algo mais obscuro prestes a se revelar. A luz diante de Ana pulsava como um coração, um pulsar hipnótico que a atraía cada vez mais. Mas ela estava dividida. As palavras da mulher ecoavam em sua mente como um mantra sombrio. Abrir o coração significava expor suas fraquezas. Cada segredo oculto, cada decisão dolorosa que havia tomado, surgiam em sua mente como sombras dançantes, quase como se elas também fossem parte do labirinto. Sem pensar, Ana deu outro passo em direção à luz, a necessidade de Luísa superando seu medo. A luz crescia, e Ana percebeu que não era apenas calor, era conforto. Era a esperança que ela muito desejava, uma esperança que prometia resgatar sua filha. Mas, ao atravessar o limiar, tudo mudou. A luz se transformou em uma tela de cores turvas, misturando realidades, misturando dor e alegria. Ana se mais sentia capaz de distinguir um de outro. De repente, ela se viu em um vasto campo, flores brilhantes em cada direção, mas a beleza era ofuscada pelo grito das crianças ao longe. A alegria era um eco distante. O que é isso? Perguntou Ana em desespero. As risadas se tornaram gritos, seu coração batia em descompasso.
As vozes de Luísa e das outras crianças pareciam estar ali, mas não estavam, estavam além de uma cortina invisível que as separava da verdade. Você não percebe? A sombra da mulher apareceu, flutuando entre as flores. Este é o seu reflexo, Ana. Sua busca pela luz revela o que você se recusa a encarar. Suas falhas atraem. Ana sentiu uma onda de culpa e raiva. Não havia apenas uma maldição aqui, haviam lembranças, momentos que ela não conseguia esquecer. O rosto de Luísa se tornava cada vez mais nítido e em sua mente ela viu uma cena. Sua filha correndo rindo em um dia ensolarado antes que tudo desmoronasse. Está vendo? Você a perdeu. E agora ela está presa, assim como você. A mulher sorriu, e seu sorriso era uma faca que cortava as esperanças de Ana. As crianças não estão apenas em perigo, elas são a extensão de sua culpa. O chão sob os pés de Ana tremeu, as flores murcharam, e uma densa névoa tomou o lugar do campo. O ar se tornou pesado, sufocante, como se a realidade estivesse se desintegrando diante de seus olhos. Ana começou a gemer, apertando as têmporas. Chega, ela gritou, tentando repelir a escuridão, mas as vozes se tornaram um rebuliço ensurdecedor. Caindo de joelhos, ela se viu no centro de um dilema insuportável: seguir em frente ou ceder às sombras. Encare, Ana. Você precisará encarar o que fez. A verdade. A mulher se aproximou, sua presença se tornando opressiva, como uma tempestade prestes a se desabar. Determinada a resgatar Luísa e as outras crianças, Ana procurou dentro de si mesma. Ela precisava abrir o coração, mesmo que o preço fosse alto. Afinal, a luz que brilhava à sua frente prometia um passado não terminado, uma verdade que a libertaria da maldição que agora a aprisionava. Eu aceito. Ana gritou, suas palavras ecoando pela névoa. Mas, antes que pudesse começar a desvendar seus segredos, uma sombra colossal surgiu, engolindo a luz. Você realmente acha que será tão fácil? A voz agora ressoava em um timbre gélido. Os segredos têm vontades próprias. Eles vão se manifestar e você não terá controle. Um arrepio percorreu a coluna de Ana. A escuridão era densa, quase viva, e a sombra se tornava cada vez mais opressora, como se tentasse apagá-la. Pânico correu por suas veias enquanto ela se levantava para confrontá-la. Seu olhar se fixava na luz sem saber que estava ficando para trás. Vamos ver o que você guarda. Vamos ver quem realmente você é, Ana. Ana respirou fundo, sentindo sua energia diminuir, e um novo tipo de medo a envolveu. Ela estava prestes a descobrir a verdade sobre si mesma, e a revelação estava mais perto do que nunca. Mas seria essa verdade uma salvação ou a ruína definitiva? Assim ela avançou, mas a névoa girou ao seu redor, transformando a luz em um vórtice ameaçador que sussurrava segredos que estavam prestes a ser libertados. Na escuridão encontrou uma velha porta entortada com um peso de verdades esquecidas. O que haveria além dela? A curiosidade e o terror se entrelaçavam enquanto a menção da porta ecoava em sua mente. Seu destino a aguardava do outro lado, mas a pergunta persistia: ela estava pronta para encarar a si mesma? A porta rangia como se o próprio tempo estivesse hesitando antes de se abrir. Ana sentiu um frio intenso que cortava sua pele, como se algo sombrio estivesse alimentando-se de seu medo. Cada pulsar de seu coração ecoava no silêncio opressivo, e ela hesitou, lembrando-se das palavras da mulher. Os segredos têm vontades próprias. O pensamento fez seu estômago embrulhar. Respirando profundamente, Ana empurrou a porta devagar. Ela estremeceu ao ver o ambiente além dela. Era uma sala escura, iluminada apenas por um feixe de luz que rompendo do teto, onde imagens de crianças estavam fixadas nas paredes, cada uma com expressões de medo, dor e silêncio. Estava claro para Ana que aqueles rostos eram os de Luísa e das outras crianças desaparecidas. Uma dor aguda atravessei seu peito. O que aconteceu com elas? Você não vê? Elas estão esperando. A sombra da mulher apareceu à sua esquerda, emergindo da escuridão como uma serpente. Esperando por você, Ana. Esperando que você assuma sua parte no que aconteceu. As lembranças começaram a fluir, uma torrente incontrolável. Ana viu-se voltando de uma festa, a risada de Luísa ecoando em seus ouvidos, mas então a imagem se distorcia, transformando-se em um acidente. A culpa verbalizava-se em vozes agonizantes. Você poderia ter evitado. Você fez isso. Ana se virou, sentindo a pressão em seu peito aumentar. Não, eu não poderia saber. Não era minha culpa. E você acredita que essa é uma desculpa? Elas pagaram o preço da sua omissão.
As paredes pareciam se inclinar, e as imagens das crianças começaram a desaparecer, substituídas por grandes olhos vazios que olhavam diretamente para Ana, a acusando. Arrepios em sua coluna ganharam vida, e a sala se tornava um labirinto em movimento. As sombras dançavam ao seu redor e os olhos pareciam se multiplicar, cada um carregando um pedaço de sua dor. Desesperada, Ana começou a correr, mas não havia saída. A ceifa de vozes gritando seu nome a perseguia. Ana! Ana! Chega! Ela gritou como se ao fazer isso pudesse enfrentar as sombras. A sala estremeceu e com um único movimento de desespero, ela se atirou contra a porta pela qual tinha entrado. Mas não funcionou. Ela estava presa. Agora você vai ouvir, Ana. A verdade não se esconde mais. É hora de enfrentar o que você realmente é. A voz da mulher se aproximava mais, como um eco de suas próprias inseguranças. E enquanto a sala girava em torno dela, a escuridão começou a se dissipar, revelando uma pequena mesa no centro, coberta por objetos que representavam momentos da vida de Ana. Fotografias de Luísa, uma pulseira de infância, uma carta não enviada. Mas no meio disso tudo havia uma caixa preta, adornada com runas estranhas que brilhavam. Uma repulsa visceral tomou conta dela. Abra, sussurrou a mulher, com um sorriso que mais parecia um aviso do que um convite. Ana hesitou. O medo de saber era palpável, mas o desejo de salvar sua filha era ainda mais forte. A mão dela tremeu enquanto se aproximava da caixa. O que estaria guardado ali? Segredos que poderiam salvar ou condenar? O que você escolher abrir pode muito bem ser a sua última decisão, a mulher falou, como um eco distante. E assim, com o coração acelerado, Ana pegou-se à maçaneta e respirou fundo. Ela estava prestes a descobrir a verdade sobre a caixa. Mas o que exatamente ela abriria? Retor de medos ou a chave para sua redenção? Nesse momento um grito ecoou ao longe, uma voz familiar que cortou a escuridão. Mãe! Socorro! Ana estremeceu. A voz de Luísa. O que ela faria agora? Abrir a caixa ou correr em busca de sua filha? O tempo se esgotava e a verdade aguardava, mas qual seria o custo dessa escolha? Ana olhou para a caixa negra diante dela, seu coração batendo com a força de um tambor. O eco do grito de Luísa reverberou em seus ouvidos, doendo como uma punhalada. O que fazer? Abrir a caixa e descobrir a verdade ou correr atrás de sua filha? O dilema a consumia, e ela sentiu a pressão da escuridão aumentando em sua volta. As vozes das crianças desaparecidas pareciam uníssonas, implorando por liberdade, e a sombra da mulher a observava, um sorriso enigmático e gelado. Com as mãos trêmulas, Ana levou uma palma à caixa e em um ato de coragem decidiu abrir. A tampa se ergueu com um rangido grave, e um vento frio a envolveu, trazendo consigo sussurros do passado. Dentro da caixa, objetos familiares surgiram. Fotos de sua infância, desenhos da escola de Luísa, cartas inacabadas que expressavam sua culpa. Cada item contava uma história, uma corrente de lembranças que aprendia mais e mais aquele lugar. Então, no fundo, uma pequena figura tomou forma, um espelho antigo, emoldurado com runas que brilhavam intensamente. Ana sentiu que não poderia escapar da curiosidade. A sombra agora estava ao seu lado, como se fizesse coro às suas emoções. Você precisa encarar a si mesma, Ana. O que você vê refletido pode ser a diferença entre a vida e a morte. Ana respirou fundo e olhou para o espelho. Seu próprio reflexo a fitava, mas não estava sozinha. Luísa estava ali também em uma versão mais pura, mais inocente. O sorriso da filha ecoou em sua mente, repleto de amor, mas logo se transformou em uma expressão de medo. Uma onda de dor a atingiu. A verdade do que ela havia feito, as falhas na proteção da filha, se agitaram em sua mente como fantasmas. Eu não quis. Ana balbuciou, lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. Você não pode mais se perdoar, mas elas precisam de você, sussurrou a sombra, a voz como um sussurro horripilante. Encare suas fraquezas e encontrará a chave para a liberdade delas. Ana sentiu um impulso. É por você, Luísa pensou, antes de tocar o espelho. A imagem de Luísa se distorceu, transformando-se em uma fonte de energia. Ana fechou os olhos, e murmúrios ancestrais invadiram sua mente, despejando verdades obscuras que ela havia ignorado por muito tempo. A sala tremia ao redor dela, as paredes se contorcendo. Sua visão foi preenchida por flashes da vida de Luísa, risos, abraços, e as vezes em que realmente não esteve presente. As memórias eram como facadas, cada uma inferindo peso em seus ombros. E eu que pensei que estava protegendo você, você não estava, a sombra insistiu, sua presença agora opressora. O amor é uma força poderosa, mas também é uma fraqueza quando não é genuíno. Ana, em um momento de epifania, lembrou-se de algo que Luísa havia dito uma vez.
Mãe, você nunca me escuta. Isso a cortou como um golpe. Ela não estava ali, não de verdade. Agora precisava resgatar não apenas a filha, mas a si mesma. O amor precisava ser mais que palavras, tinha que ser ação. Uma nova determinação a tomou. Ana gritou, sua voz atravessando a névoa. Eu aceito meu erro. Vou consertá-lo. As sombras ao seu redor começaram a se agitar, um redemoinho de energia turbulenta. A luz do espelho brilhou, e a energia que emanava dele pulsava, energizando o o ambiente mudou, e as paredes se abriram. Ana sentiu seu corpo se movendo com força, como se uma corrente de ar a puxasse. Luísa, ela gritou, avançando com uma nova força. Eu estou vindo. O amor que ela sentia era como uma espada, cortando a escuridão que a aprisionava. Atrás dela, as vozes das crianças chamavam em apoio, cada eco se transformando em um mantra de libertação. A sombra começou a se dissipar, e mesmo a mulher estava perdendo o controle, suas risadas se tornando gritos de desespero. Ana não hesitou mais e correu em direção à luz pulsante. Uma onda de energia a envolveu, e em um instante ela estava atravessando o que parecia ser um portal. Flechas de luz e sombra, risos e lágrimas, tudo misturava e se tornava confuso, mas ela não parou, não poderia parar. Então, com o último grito de amor, Ana sentiu um puxão em seu coração. E ao abrir os olhos, ela se viu em uma sala iluminada. Luísa estava ali, olhando para ela com uma expressão de alívio e surpresa. As crianças desaparecidas estavam ao redor, todas elas sorrindo. Eram livres. Ana aproximou-se de Luísa, segurando seu rosto entre as mãos, e sorriu sob o mistério que agora a rodeava. Eu estou aqui, minha filha. Eu vou te proteger agora, como você merece. Mas o eco sussurrou em seu ouvido. Você conseguiu, mas a sombra ainda está à espreita. A verdade nunca é fácil. O que isso significava? Que mudanças viriam na vida de Ana e Luísa? Qualquer resposta não importava. Juntas, elas eram mais fortes e o amor entre elas se tornaria seu escudo. E embora a escuridão estivesse sempre presente, agora havia um caminho mais iluminado à frente. Se você chegou até aqui, precisa tomar uma ação imediata. Inscreva-se no canal agora mesmo, antes que histórias como esta desapareçam das suas notificações. Deixe um like agora e ajude o algoritmo a mostrar ainda mais contos de terror para você. Quero saber suas reações e teorias sobre o final, comente abaixo. E mais importante, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal agora.